Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo eu não gravava um vídeo novo aqui pro YouTube? Eu sozinha, né? São muitas redes, muitos canais de comunicação e acabou que eu fui me dedicando um bocadinho mais ali pro Instagram, que era uma mídia mais rápida. E tô com algumas pessoas me ajudando a fazer uns cortes, umas pílulas, então a gente vai colocando pílulas ali de trabalhos que eu vou fazendo em grupo fechado, onde tem falas maravilhosas, onde tem ensinamentos maravilhosos. E eu fui ali alimentando o Instagram e fiquei sem gravar vídeos aqui pro YouTube. E uma coisa natural que aconteceu, e o YouTube mesmo assim é uma ferramenta incrível. As pessoas chegam muito para mim através do YouTube, com os vídeos que eu já fiz há muito tempo, né? E que vai passando de pessoa para pessoa e a coisa ela vai acontecendo sozinha. Então eu sou muito grata a essa ferramenta aqui que deixa a minha mensagem chegar para tantas outras vidas. Mas cá estou e gostaria de falar com vocês sobre ansiedade. O que me motivou a fazer esse vídeo? Foi uma caixinha que eu abri lá no Instagram perguntando se as pessoas se sentiam ansiosas ou não, e a maioria esmagadora clicou que sim, que se sentia ansiosa. E aí eu quis voltar a gravar aqui, porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, e esse canal ele é bem poderoso. O que eu estava refletindo esses dias e o que uma constelação que eu acabei de facilitar agora me revelou? A pergunta é: você tem habitado a tua própria pele? Você tem habitado o teu corpo? Ou tá uma casa abandonada? Quando a casa tá abandonada, ela tá suja, ela pode ser invadida por ladrões, por mendigos, sujeira, bichos, vândalos. Como é que tá a habitação da tua própria pele, do teu próprio corpo? O nosso corpo é o nosso templo sagrado. Onde é que você tá que você não tá aí? No teu corpo, na tua vida, vivendo a tua história. A constelação é uma ferramenta maravilhosa que nos ajuda a identificar onde é que está a nossa alma, que não está dentro do nosso corpo. E eu acabei de facilitar uma constelação agora, que eu sentia que as minhas asas, as minhas costas rasgavam, assim, ia começar a nascer asas, mas de repente fechava, e aí eu sentia muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza. Um peito apertado, umas costas curvadas, assim. E eu não perguntei, quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que eu não pergunto qual que é o tema que a pessoa veio constelar, né? Mas aí eu relatei essa sensação pra ela, falei, olha, na hora que eu entro no teu campo eu sinto isso, isso e isso. E ela começou a chorar e falou assim, exatamente isso que eu tô vivendo. Parece que eu quero voar, mas alguma coisa me prende. Aí ela comentou alguma coisa do filho, alguma coisa do marido. E eu falei, escolhe alguém para ser o teu pai. Na hora que ela escolheu alguém para ser o pai dela, eu já tinha pegado uma caneta na minha mão antes. E aí, só que ela não tinha visto, não estava no ângulo de visão dela, estava com essa caneta aqui na mão. E aí, quando eu falei, escolhe alguém para ser o teu pai, ela fez assim com uma bique azul. Na hora que ela fez assim com a bique azul, eu fiz assim. Me senti no papel da criança, a criança dela, né? Fiz assim, falei, você não tá me vendo? Não é pra olhar pra ele, é pra olhar pra mim. A criança dela veio à tona. E aí, o que isso quer dizer? É muito difícil a gente explicar o que acontece numa constelação assim, né? Um trabalho foi, acho que, deixa eu ver quantas horas. Foi quase 2 horas, 1h30 de trabalho. A criança dela veio à tona e as informações que foram vindo
é que ela nunca... Perguntei, qual que é a tua idade? Ela falou, 40 anos. Falei, a sensação é como se você tivesse negligenciado a tua criança interna até hoje, você nunca tivesse olhado para a tua criança. E o que é a nossa criança? É o nosso sentir, é a nossa verdade, a nossa autenticidade. E por que a criança faz isso? Por que ela se molda a ser quem ela não é? Para ser amada, para ser aceita. E aí é como se ela falava assim, foi muito louco. Ela tava com essa caneta na mão e eu tava aqui, ela mostrando o pai dela aqui e eu com essa caneta aqui mostrando a criança. Eu falava assim, eu não sou isso aí, eu sou isso aqui. Eu não sou isso aí, tradicional, formal, uma caneta Bic azul, né? Eu sou isso aqui. Tem cor em mim, tem vida, tem alma. Criança querendo ser vista, né? E ela falou, nossa, Marina, minha mãe sempre falou muito, né, que eu era muito parecida com meu pai. Eu sempre me orgulhei muito de ser muito parecida com meu pai. E realmente, parece que eu segui aquilo ali e eu não sei quem eu sou. E isso tá me gerando muitos conflitos no casamento. O meu filho tá apresentando uma ansiedade absurda, crises de ansiedade. E eu falei, pois é, o que a gente não olha em nós se apresenta nos nossos filhos. E é como se você tivesse negligenciado o que a tua criança sente a vida inteira. Aí a gente fez um trabalho ali com a criança interna dela, para ela olhar para a criança. E ela falou que tinha havido uma cena dela chegando numa roda dos amigos mais velhos do irmão, e aí ela levantava o vestido e mostrava a calcinha e fechava assim pra ser vista também, né? E depois ficava muito culpada com isso. E aí ela falou, a sensação que eu tenho é que eu sempre me culpei pelo que eu era. O meu objetivo era sempre ser quem eu não era. Sempre ser diferente do que eu sou. Tudo eu me podava. Tudo que eu fazia era errado. O meu objetivo era não ser eu. Meu grande objetivo de vida era não ser eu. Eu falei, pois é, a conta chega e os nossos filhos mostram, né? E eu falei, seu trabalho agora é você olhar para tua criança. Aí pedi para ela fechar os olhos, se colocar adulta nessa imagem que veio para ela, da criança dela levantando o vestidinho e abaixado e falado, vem cá, deixa eu conversar com você. E aí ela falou que a criança veio e ela falou assim, deixa eu te falar, eu tô aqui para te ver agora, você não precisa ficar se mostrando para esses meninos, eu tô aqui, você tem valor, você importa para mim, eu agora tô aqui para você, eu tô aqui para te ver. E ela falou que a criança foi e abraçou ela, e no começo da constelação era uma resistência gigantesca para olhar para a criança, e a criança estava muito brava, a vontade era quebrar a caneta. Ou seja, eu não me amo, eu não valho nada, eu não tenho valor, então eu preciso me moldar para ser igual a ele, para eu ser amada, para eu ser bem vista socialmente. E a sensação era uma sensação de precisar ser bem vista socialmente. Isso era uma informação que ficou muito forte. E ela falou, nossa, Marina, eu sempre critiquei muito a minha mãe por ser muito sociável e gostar de sair. E meu pai era mais caseiro, eu tinha vergonha do jeito da minha mãe. Eu falei, pois é. E aí você massacrou isso na tua criança, porque a tua criança é metade papai e é metade mamãe. Então, daí isso aqui. E aí você massacrou tua parte feminina e tá só agindo com a razão. A nossa criança, o nosso sentir e o nosso lado feminino é tudo uma coisa só. O nosso lado masculino, a nossa razão e o nosso adulto é tudo uma coisa só.
Entendem? Então é como se ela tivesse negado a vida inteira o que vinha da mãe. Por N motivos, a gente não entrou tanto nisso ali na constelação dela, que é a informação principal da constelação dela, e a gente olha para o essencial dentro de uma constelação, é que ela precisava urgentemente olhar e cuidar da criança dela. E como que a gente faz isso para olhar para a criança, gente? É atender as necessidades básicas do nosso corpo. É o nosso sentir. A criança é o nosso sentir. O feminino é o nosso sentir. As nossas emoções. O nosso masculino, de novo, a nossa razão, o nosso adulto, o nosso masculino, que cuida dessa criança. Então, se a gente não cuida, não está atento às necessidades da nossa criança, ela vai estar comandando o barco, ela vai estar comandando a tua vida, ela vai estar dirigindo a tua vida. Porque você não olha para ela, você não atende às necessidades dela. E ela falou, nossa, Marina, eu tenho a sensação que eu sou uma menina mesmo, assim, nas minhas ações, eu sou raivosa, eu às vezes lido como uma criança nas situações mesmo. E ela projeta a raiva que ela tem do pai no marido e o filho mostra isso. Então, é como se ela quisesse, às vezes, fazer o marido de pai também, sabe? Enfim, são várias questões numa única dinâmica. E a gente tá aqui falando sobre ansiedade. Por que eu tô contando tudo isso? O filho dela estava apresentando uma grande ansiedade, ela apresentando uma grande angústia. E eu acho que o ponto principal da ansiedade é por que a gente fica ansiosa? É porque a gente não tá habitando o próprio corpo. O trabalho principal, acho que assim, da nossa vida é a gente é a gente voltar para quem a gente é a gente descobrir quem a gente é a gente voltar para casa. Eu tô descobrindo isso numa nova fase do meu trabalho, onde eu tenho trabalhado muito com mulheres, tenho trabalhado muito a criança interior também. Eu tô fazendo agora 7 anos de profissão, né, nessa profissão, completando o CTN, eu tenho sentido o meu trabalho se direcionando muito para olhar para a vida e para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades, através desse olhar para a criança, porque é uma maneira bem palpável da gente entender as nossas emoções, entender o que aconteceu conosco e olhar para isso, dar vazão para isso e validar isso para que a criança, para que a gente não se torne a própria criança. Senão a gente age na vida de maneira infantil se a gente não olha para o que aconteceu com a criança, não olha para as necessidades dessa criança. Então, olhar para as necessidades da criança é validar o que se sente, é dormir quando tem sono, é comer quando tem fome, é gastar energia. Sabe, tudo que você faz com um filho, dá carinho, dá amor, ensinar, orientar, falar, ei, isso que você está sentindo é raiva. Pode sentir raiva, expressa a tua raiva. Mas, por exemplo, até dei esse exemplo para ela, pro meu filho que tem 1 ano e meio. Eu posso agir de 2 formas quando ele pega um copo de vidro na mão, por exemplo. Ou ir lá e tomar o copo de vidro da mão dele e falar, não, isso não pode. Ou falar, meu filho, esse é um copo de vidro, quebra, faz dodói, ai. A mamãe vai tirar o copo da sua mão porque é perigoso, tá bom? Ou falar, agora se eu vou lá e faço assim, não, isso não pode, e ele vai fazer, você fala, deixa de ser birrento. Ele acha que o sentimento de frustração dele, que ele ainda não consegue expressar, é uma birra, não é válido. Só que é válido, eu acabei de ser super mal educada com ele, eu puxei um negócio da mão dele, eu tirei ele de uma atividade que ele estava achando super interessante e ele não sabe que quebra. Então, provavelmente você que está me ouvindo, você também foi criada assim, né? Isso não pode sentir, isso é feio, falar palavrão é feio, sentir raiva é feio, fazer, não pode. E a criança vai calando, e a criança vai calando, e a criança vai calando, e vai engolindo sapo, e a gente vai se tornando adultos assim também, que não sabe identificar os sentimentos e acha que agir assim ou agir assado é feio,
Por isso que olhar para a criança é muito massa. A gente vai entendendo um monte de coisa e vai modificando isso. A gente vai falando, opa, isso que você sente é real. Pode ter raiva da mãe. A mãe fez cagada. Pode ter raiva do pai, o pai aguenta. Isso não tira você... A gente só vai conseguir chegar na gratidão, gente, se a gente validar o sentimento da criança. Porque é óbvio, para que a vida flua, para que a coisa aconteça, a gente precisa chegar num estágio de não cobrar nada dos nossos pais e agradecer tudo que foi recebido. Isso não tem nada a ver com o que eu tô falando de, por exemplo, mostrar a raiva que se sentiu. Isso não é ingratidão, isso é validar o sentimento da criança. Então você, adulta, agora é responsável por olhar para o que a tua criança sentiu. Eu não tô falando para você ir lá cobrar da tua mãe, sabe? Nem xingar a tua mãe. Agora. Às vezes você pode ir lá e falar, pô mãe, doeu pra caramba. Pode ser muito bom você expressar também, mas não como uma cobrança, você tem que agir diferente. Você pode ir lá só para dar a vazão pro que você tá sentindo. E não para cobrar algo, porque quando a gente tá cobrando algo, a gente ainda tá infantil, né? Os nossos pais deram o que foi possível. Ponto final. Mas isso não tira, não invalida o que a criança sentiu. E o que a criança sentiu precisa ser expressado de alguma forma. E quem se torna pai e mãe da nossa criança depois que nós ficamos adultos somos nós. Entende? Então, abrir espaço para que ela se expresse vai fazer com que você acesse tanto o lado luz quanto o lado sombra dela, de você mesma. E para que a luz seja revelada, não é olhando para alguém, para um mestre, para um Deus que você vai conseguir chegar lá. Você consegue se iluminar um pouquinho mais, um pouquinho cada dia, acessar a tua verdade, a tua alegria, a tua espontaneidade, é olhando para a tua sombra. É colocando uma luzinha ali e iluminando ela um pouquinho mais. Isso aqui é uma lanterna, tá? Eu tô fingindo que é uma lanterna. É iluminando um pouquinho mais. Não é falando, nossa, isso aqui que vai fazer com que eu seja virtuosa. Eu preciso ser assim, assim, assado. E aí continua esmagando o que se sentiu. Não validando o que se sentiu. Gente, a raiva é divina. Foi Deus que deu pra nós. Foi Deus que deu pra nós. Deus e a deusa. Todo sentimento, ele é divino. Todo sentimento tem uma função. Só que se a gente deixa a criança usar esse sentimento e tomar conta de nós, né? Se a gente deixa o sentimento, as emoções, a criança tomar conta de nós, é um carro desgovernado. A gente precisa que o adulto cuide da criança. Que a razão observe essa emoção e tome a melhor atitude. Que o nosso masculino conduza o nosso feminino. Quando a gente volta, a gente olha para a criança, a gente começa a habitar essa casa que estava abandonada. E é todo dia um pouquinho todo dia. É atender as necessidades de uma criança mesmo, dá um trabalhão. Quanto tempo que a criança fica ali na fase da primeira e da segunda infância ali, que a gente tem que estar ali. E é isso que a gente tem que fazer com a gente tem que estar ali. Observando o que se sente, conduzindo, orientando, explicando o que está acontecendo.
Assim a gente vai se sentir vista, amada, olhada, habitando o próprio corpo. Isso faz com que a ansiedade vá embora, porque a gente vai ficar segura de si. A ansiedade é medo. Eu tenho medo porque nem sei quem eu sou, nem para onde eu vou, nem o que eu quero fazer. A ansiedade é medo. E aí eu fico no passado, que a depressão e a ansiedade tá assim, revivendo coisa do passado, culpando o passado, tentando achar resposta no passado, e revivendo o passado e fica ali naquele bolo. Ou eu fico com medo do futuro, porque eu não confio em mim, eu não confio porque eu não tua criança não confia em você, você não olha pra ela. Você não confia em você, porque você não sabe de si, não tem como você confiar em você. A ansiedade vem daí. Então, eu acho que o ponto... A gente poderia falar muitas coisas sobre a ansiedade, né? Mas o ponto principal da ansiedade é a gente voltar pra si, habitar essa casa aí que tá talvez abandonada neste momento, ou sempre esteve, como no caso dessa minha cliente. Como se ela nunca tivesse olhado para as necessidades dela e sempre quisesse ser algo que ela achava que seria bom para ser bem vista, amada, aceita, pertencente à família ou ao grupo social. Então, o meu trabalho, eu acho que esse vídeo, eu vim falar sobre ansiedade, mas está sendo um marco, assim, de voltar a gravar para o YouTube, porque é uma nova fase da minha vida, da minha carreira também, sabe? Eu me tornei mãe, para quem não sabe ainda. O bichinho já tá com 1 ano e meio, é um renascimento de fato. E meu trabalho vem se direcionando muito para fazer com que mulheres voltem para casa. Ou seja, voltem para si mesmas. Através da constelação familiar, da música, dos meus cantos, dos rezos, da dança livre, que é um trabalho de conexão maravilhoso. A gente constela dançando, observando o corpo, observando os movimentos. Então, hoje em dia, meu trabalho é uma junção de tudo isso. É uma maneira bem peculiar de constelar. E tem se direcionado muito especialmente para mulheres. Eu atendo homens individualmente também, pelo menos ainda atendo, adoro. Mas não é uma questão de excluir os homens, não. É uma questão de ir encontrando o meu caminho, e eu só consigo conduzir as pessoas pelo caminho que eu já percorri, e cada vez mais eu me aproximo da mulher que eu sou, da menina que eu fui, e cada vez mais eu habito minha própria pele, fico mais confortável dentro da minha própria pele, amando tudo isso, minha luz, minha sombra, sabendo lidar com tudo isso, e aprendendo deixando a adulta tomar conta da minha criança, sabe? Dizer para ela que, não, agora é a hora de fazer isso aqui. Você precisa fazer isso aqui, sabe? Não é deixando o barco na mão dela para que ela dirija tudo. E isso só é possível quando nós estamos atentas a nós mesmos. A ansiedade, ela vem muito no momento que você também está fazendo algo que você não quer estar fazendo. E isso tem tudo a ver com a criança. É a criança que quer a hora que quer, porque quer, e aí você tem que orientar. Por que é importante escovar os dentes? Por que é importante tomar banho? Por que é importante, sabe? Se você não vai explicando pra você por que é importante fazer as coisas chatas do dia a dia, porque tem um monte de coisa que é mais chata, mais desafiadora, você vai ficar na birra e não vai fazer. Ou vai ficar ansiosa, porque você nunca vai fazer e aquilo ali vai aumentando a sua ansiedade, vai aumentando a tua ansiedade, vai aumentando a tua ansiedade. Vocês estão vendo que a ansiedade tudo tem a ver com não estar em si mesma? Há uns anos atrás, eu já perdi a data exata, foi nós estamos em 2022.
se não me engano foi 2018, eu tive uma crise de ansiedade horrorosa, um burnout, que eu fiquei afastada, com depressão, com um negócio muito esquisito. E foi uma fase muito difícil, eu precisei me afastar, eu era bem viciada em trabalho, com uma desculpa maravilhosa, porque é super bem visto socialmente, né? Quem é workaholic. E eu tava, na verdade, matando a minha criança, que não tava atendendo às necessidades dela, de descanso, de brincar, de prazer principalmente, porque eu encontrava muito prazer no meu trabalho. Dá pra ver o quanto eu tenho paixão, né, por isso aqui. Mas tava só isso. E a vida não é só isso. Tanto é que na época não tinha nem... Era um desejo profundo já da minha alma, mas não tinha nem espaço para maternidade. Então a vida precisou me parar, meu corpo precisou me parar para que eu me redescobrisse, entendesse outras coisas, quem é a Marina, o que ela gosta de fato, quem que é a Marina por trás da terapeuta, sabe? Tem uma mãe agora, que é uma mãe que queria estar e agora é. Tem uma filha, tem uma esposa, tem uma amiga. Eu não tinha tempo para nada disso, só pro trabalho. Ai, hoje a vida tá boa, viu? Ai, gente, olha, eu tenho meu tempo para cuidar da casa que eu gosto de cozinhar, que eu amo. Eu tenho tempo para dançar, eu tenho tempo para sair com as amigas, para jantar, isso com um bebê de 1 ano e meio. Eu tenho tempo para trabalhar. Nossa, tá sendo tão bom falar isso aqui com vocês, que eu tô tão orgulhosa de mim. O quanto eu conquistei, eu não tinha sacado isso ainda. O quanto eu já tinha conquistado. E é real, isso tem dificuldades? Óbvio que tem desafios? Tem, sempre vai ter. Mas eu consigo lidar com tudo. Quando eu tô, às vezes, eu começo a me sentir ansiosa por algum momento, eu já consigo perceber e sair dela rápido. Eu nunca mais vou ter uma pane, porque agora eu sei o que era. A minha ansiedade, ela já vinha de meses e eu nem sabia que aquele coração disparado que eu sentia na hora que eu abria para responder meus e-mails era ansiedade. Eu não sabia que um coração disparado era ansiedade. Vocês têm noção de tanto que eu estava desconectada do meu corpo? Mesmo já sendo terapeuta, porque a gente tem pontos cegos, né? Cada hora a gente aprende um pouquinho mais. E como que eu saí dessa crise que foi fortíssima, que eu posso compartilhar com vocês? Primeiro movimento foi me colocar pequena diante dos meus pais, assim. Eu fui lá pedir ajuda. E eu acho que foi muito transformador eu fazer esse movimento, porque por anos eu vivi invertendo a hierarquia que a gente sabe que acontece, né? Querendo que eles fossem diferentes no sentido de não me deu isso ou não me deu aquilo. Isso inconscientemente eu não chegava a pedir, mas eu tinha as minhas exigências, né? Você não fez isso, mas a hierarquia que eu mais inverti era de querer cuidar, de querer que eles se cuidassem, de querer que eles fizessem isso ou aquilo, porque isso aqui ou aquilo ali ia fazê-los mais felizes. E quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe a cagada que isso é, né? Então, a gente inverte a hierarquia quando a gente faz isso e se coloca maior que os nossos pais. Então, quando a gente se coloca no lugar de filha e vai lá e fala, eu preciso da tua ajuda, eu sou pequena, eu acho que foi um grande movimento que aconteceu. Porque muita gente tem dó dos pais, fala, não vou levar mais problema para eles. E eu já estava num processo, né? E eu já estava pequena diante de várias outras situações e aí precisei dar mais esse passo e falar, poxa, eu sou pequena, me ajuda. Baixar minha crista, né? E falar, me ajuda. Então esse foi um movimento. E aí, na época, eu até aceitei ir ao médico, num psiquiatra. E na hora que eu entrei no psiquiatra foi muito interessante, era um psiquiatra que acompanhava minha mãe, inclusive minha mãe que me levou. Ele virou pra mim e falou assim, eu conheço o teu trabalho, eu te acompanho nas redes,
Você sabe que isso aqui não vai te curar. E eu tava muito no fundo, assim, na época. Era até difícil entender o que ele tava falando, de tão confusa, zonza que eu tava. E aí eu falei, eu sei que não. E eu falei pra ele, eu tenho muito medo de remédio, porque eu tenho histórias de ver, né, mulheres da minha família com os remédios, enfim. Aí ele falou assim, o remédio você sabe que não vai te curar, o que vai te fazer você voltar pro eixo é você entender o que tá acontecendo com você. Eu vou te dar um remédio pra te ajudar, tá? Eu falei assim, na hora eu tive um momento de lucidez, eu falei assim, e o que esse remédio faz em mim? Aí ele falou, é como se fosse um óleo pro carro, ele vai fazer a tua engrenagem funcionar melhor, os teus níveis de... Tem lá os hormônios, né, de serotonina, endorfina aumentarem e você conseguir sair desse estado. Aí eu falei, e como eu faço isso para produzir isso no meu corpo sem o remédio? Tem como produzir isso natural? Aí ele falou, tem, fazendo atividade física. Ah, minha gente. Eu levantava arrastada da cama, mas eu ia movimentar meu corpo. Eu saía chorando, eu saía bamba. Gente, foi em uma semana. Eu lembro eu caminhando na rua, assim, na avenida lá em Uberaba, que é onde meus pais moram. Foi uma semana assim, ó. Eu comecei a sair da crise. Eu cheguei a tomar um remédio pra mim. Eu não tô falando que eu sou contra remédio, tá, gente? É que pra mim, pro meu organismo, pras minhas crenças, ele definitivamente não ia funcionar mesmo. O dia que eu tomei, eu fiquei muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E aí, eu fazia meditação ativa do Osho, movimentava o corpo, fazia atividade física e fui saindo da crise, fui saindo, psicoterapia, fui entendendo o que estava acontecendo, até sair. Um processo difícil para quem chega nesse fundo do poço, assim, doloroso, mas um antes e depois, né? Você volta de fato a entender o que tem importância na vida e volta a se habitar. Quem é você? Onde é que você estava que você não está aí dentro de você? Onde é que a tua alma tá que ela não está aí dentro de você? E aí eu fui buscar minha alma, os pedacinhos que estavam espalhados por aí. E é um antes e depois, e logo depois eu abri espaço para maternidade, minha gravidez foi massa, meu puerpério foi massa, minha vida é muito massa. Lógico, de novo, não estou romantizando, tenho os meus desafios, mas eu tenho muito mais foco, muito mais objetivo, muito mais alegria, muito mais pé no chão, muito mais abundância, muito mais prosperidade, até financeira, porque eu achava que era trabalhando, que eu ia conquistar, e não, hoje eu trabalho muito menos e eu acho que eu ganho até mais do que eu ganhava antes, porque agora é com objetivo, é com propósito, né? É dando valor à vida. A nossa família, ela vem em primeiro lugar, gente. O trabalho, ele serve à família. O trabalho, eu vou falar de novo, o trabalho está a serviço da família. Se você está deixando a tua família de lado, as pessoas que você convive, né, da tua família de lado, talvez sua família seja só você hoje, você não tenha marido e filhos. Ou esposa, né? Talvez sua família hoje seja você. Tua família atual, não tô falando tua família de origem, de pais, né? Talvez sua família hoje ela seja pequenininha, seja só em você. Você vem em primeiro lugar. E aí, se você tem família, marido, ou esposa e filhos, é a tua família que vem em primeiro lugar. O trabalho serve à família, o trabalho serve à vida. E a família é a base da vida. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer?
me enrolei um pouquinho, porque às vezes você que está me ouvindo, você ainda não constituiu uma família e nem, não tem essa vontade nem essa pretensão, mas você tem a tua vida, entende? Muito obrigada por você ter me ouvido. Eu queria te convidar toda sexta-feira às 7 da manhã. Eu facilito um trabalho gratuito aqui no YouTube e no Instagram, chamado Live Abraço, onde eu me coloco disponível para acessar um campo de informação e vem meditações para a gente se trabalhar, para a gente se perceber, para a gente voltar para si. Então, esse é o meu trabalho, é o que me movimenta, tá cada vez mais inteira, mais feliz habitando minha própria pele, e é isso que eu divido com as pessoas. Então, toda sexta-feira às 7 horas da manhã é gratuito, não fica disponível, não fica gravado aqui no YouTube, nem no Instagram, fica no meu canal do Telegram por uma semana, a live da semana. Então, ali no meu link na minha bio no Instagram, tem o canal do Telegram que você pode ir lá e acessar, fica disponível por uma semana lá, depois fica exclusivo para membros deste canal aqui, fica exclusivo para membros, para quem assina o meu YouTube, não para quem é inscrito, para quem clica em Seja Membro e assina este canal aqui por R$ 39,90 por mês. Então, por este valor, você pode se tornar membro deste canal e acessar todas as lives abraços que já aconteceram. São trabalhos de meditação onde a gente vai olhando para diversos temas, é muito maravilhoso. Eu te convido para vir conhecer gratuitamente. Toda sexta-feira às 7 da manhã estou lá, facilitando. É um trabalho de reconexão mesmo, e a gente se percebe, entende o que está acontecendo durante a semana, recebe informações para a gente dar os próximos passos na vida, uma guiança, sabe? Assim, a gente fala, a gente se torna o nosso próprio guru quando a gente se percebe. A gente não fica dependente do que os outros dizem para nós. Essa mulher que eu tava contando a história, que eu constelei, maravilhosa, gente. Na hora que eu abri a câmera, eu falei, nossa, que mulher bonita, até assustei. Linda, e fico muito feliz de poder contribuir um bocadinho para essas asas nascerem, né? Para essa mulher desabrochar. Ela falou que ela se sente muito criança em muitos momentos, como se às vezes ela tem vontade de fazer alguma coisa, alguém vem, fala, dá uma opinião e ela já não consegue sustentar aquela vontade dela, ela tá sempre, sabe? Então, não tem outro caminho pra gente se tornar em paz. A gente só tem paz, sentimento de ansiedade embora, a gente só tem paz quando a gente é coerente com o que a gente é. E olhar para a criança é resgatar quem a gente é. O que a tua criança gostava de fazer? Faz essa pergunta para você. O que a tua criança gostava de fazer? É um caminho maravilhoso para você identificar o que se perdeu e que você pode resgatar. Enfim, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre esse assunto. Eu já tô querendo engatar em outro aqui, mas a gente precisa encerrar esse vídeo, senão fica longo demais, já são 40 minutos. Eu queria falar uns 15, já falei 40. Mas esse canal aqui são para pessoas que realmente têm vontade de se aprofundar, sabe? Se você gostar de vídeos um pouco mais curtos, que também faz muito bem para alguns momentos que a gente está precisando, né, receber umas mensagens mais curtas aqui, vai lá para o Instagram. Eu vou colocando recortes de trabalhos, de vivências que eu faço fechadas no Zoom, e tem mensagens maravilhosas também.
ensinamentos maravilhosos que eu vou trazendo. Então tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Telegram e a gente vai ficando mais juntinho à medida que você se identifica com o que eu tenho para compartilhar com você e vamos aprendendo e crescendo juntos, juntas, tá bom? Então tá. Vamos voltar para a própria pele. Você tá distraída. O que te distrai? Vamos sair dessa distração e para isso a gente precisa voltar, se perceber. A criança interior é uma ferramenta, como eu já te ensinei nesse vídeo, como faz. A dança é uma ferramenta de conexão com o próprio corpo. A atividade física que você gostar. É uma cozinhar, bordar, o que você gosta de fazer. A constelação familiar é uma super ferramenta também para você identificar onde é que tua alma tá, que não tá aí. Espero que essa partilha tenha iluminado um bocadinho aí. Beijo, até a próxima. Obrigada.